pessoal, meu nome é Igor e eu vou apresentar a resolução de um exercício de Mecânica Geral 2, o exercício do capítulo 11 da nona edição do livro do BIR e exercício de número 97. O enunciado diz o seguinte: um aeroplano usado para jogar água sobre um incêndio florestal está voando horizontalmente em uma linha reta a 315 km/h e a altitude de 80 metros. Determine a distância d na qual o piloto deve liberar a água tal que ela atinja o fogo no ponto B. Bem, para fazer a resolução desse exercício, devemos lançar mão das equações de movimento retilíneo uniforme e de movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, a gente pode fazer então a análise no eixo y, lançando mão da equação de movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a gente vai descobrir o tempo, o instante do tempo em que a água atinge o incêndio lá no ponto B e vai substituir na equação da posição em função do tempo no eixo x. Então a gente, lançando mão das equações, né, y igual a y0 mais v0 vezes a gravidade vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Temos então que no instante em que a água atinge o ponto B, a altura final é igual a zero. Tá aqui a altura inicial, que eram os 80 metros os quais o avião lançaria a água. Essa velocidade no instante que a água atinge o ponto B, ela também vai ser zero. E procedendo então às substituições das demais variáveis, a gente tem que a gravidade em sentido negativo vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Agora, a gravidade em sentido negativo se dá pela maneira que nós podemos orientar o movimento. Resolvendo então, passando para o outro lado, a altura menos 80 vai cortar os sinais com a gravidade e multiplicando por 2, tem-se que no final sobra somente o tempo. Então t ao quadrado é igual a 16,30 e por fim, passando a raiz nesse valor, temos que o tempo, o instante de tempo em que a água atinge o ponto B é igual a 4,038 segundos. Substituindo então essa informação no movimento retilíneo uniforme no eixo x, na equação da posição em função do tempo, primeiro a gente faz a conversão da velocidade que está em km/h para metros por segundo. Dividindo então 315 km/h por 3,6, vem 87,5 metros por segundo. Sabemos que nesse movimento a gente quer o x final, né? O x inicial a gente sabe que é zero, né? Fazendo lá onde deveria atingir o incêndio e substituindo então na função a velocidade que a gente calculou aqui, transformando de km/h para metros por segundo, fica que x é igual a zero vezes os 87,5 metros por segundo vezes o tempo. Esse tempo a gente traz aqui da outra equação que a gente acabou de calcular. E por fim, fazendo essa multiplicação, multiplicando metros por segundo, sobra metro, está feita a análise dimensional, tem-se que a distância ao qual o piloto deve liberar a água para que ela atinja o incêndio florestal no ponto B com essa velocidade e nessa altura, essa distância é de 353,325 metros. Esse então foi o nosso exercício. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!